Bom dia a todos. Gostaria também de agradecer aqui à organização e aos organizadores do nosso grupo este evento e as habilidades para encontrarem junto da casa também os apoios necessários para poder decorrer. E agradecer a todos que estão interessados neste tema e que certamente terão também muito mais capacidade de implementar provavelmente na sua vida cotidiana algumas das questões que também nos são caras a nós e por isso também agradecemos. O que eu trazia aqui, vou tentar ganhar um bocadinho de tempo, o que eu trazia aqui era uma discussão sobre, no fundo, alguns resultados de um projeto em que nós estivemos envolvidos, a CCDR foi também parceira, que tinha a ver com tipificação também. Nós gostamos muito de tipificar, gostamos muito de encontrar padrões, está assim, vocês depois de uma vão ver outra a seguir, das áreas periurbanas da área metropolitana de Lisboa e, sobretudo, o que no exercício que fizemos de desenvolvimento de cenários, o que é que os stakeholders locais percepcionavam como sendo o seu futuro no domínio da agricultura. Ou seja, não vou mostrar números, vou mostrar percepções daquilo que são as perspectivas dos vários atores. Este projeto período decorreu entre 2012 e 2015, tinha como enfoque tipificar o território periurbano, identificar tendências, desafios e expectativas dos vários atores nesses territórios e desenvolver cenários. Foi um projeto financiado pela FCT, coordenado pelo técnico e com colaboração do ISCTE, da Economia e, como disse, com parceria da CCDR. Nós fizemos uma tecnologia lindíssima, que esta aqui não era como a foi mostrada anterior, não era com base em conselhos, era com base em freguesias. Juntámos também um conjunto vasto de dados. No nosso caso também passou por análises periciais e workshops com os stakeholders para poderem ser hierarquizadas e priorizadas. Chegámos a estas 5 classes e depois procurámos uma freguesia tipo onde analisámos mais aprofundadamente e onde fizemos também as várias sessões para a definição dos cenários e perceber melhor o que é que eles achavam face ao futuro de cada tipologia. E hoje o que trago aqui é como é que eles viam a agricultura dentro de cada um dos cenários. Os casos se ficaram então com base em vários critérios que tinham a ver com equilíbrio, estabilidade, etc., questões mais práticas às vezes. Foram a Gualva, Via Longa, Sarilhos Grandes, Poceirão e Anunciada. As 5 tipologias, há uma destas amarelas que tem a ver mais com, ou seja, que caracteriza mais por também uma grande dimensão da segunda habitação e maior fluxo de população. A roxa, que tem mais a ver com a ligação também às áreas de elevado valor natural. A verde, que está no fundo maior atividade agrícola, e depois a azul, que no fundo são áreas também de maior densidade. No fundo é uma tipologia assim, porque nós fizemos para o primeiro exercício que fizemos para poder definir os cenários, foi fazer um exercício de perceber o que é que no fundo são os principais drivers, as principais forças motrizes, as principais incertezas críticas que nos movem no futuro. Aquelas que encontramos não são muito diferentes daquelas que os exercícios de sinalização encontraram, ou seja, há 2 vetores principais, aquilo no fundo qual é que é a escala de atuação, local global, que se situa entre o local e o global, e quais são no fundo o tipo de interesses que movem as pessoas. E dentro dessa escala entre a atuação local, a atuação global, interesse comum e interesse individual, situam-se estes 4 quadrantes que basicamente, se calhar passa já à frente, basicamente depois conformam futuros que têm a ver, por um lado, com projetos coletivos nacionais, internacionais abertos, com maior poder regional e das ONGs, que também depende da existência de organismos reguladores ao nível internacional e que é muito baseado em comunidades de interesse versus, depois do outro lado, comunidades geográficas, ou seja, pessoas que se juntam estando completamente distantes no mundo por um interesse comum.
Ainda dentro do campo global temos uns projetos de maior liberalismo, com menor poder local, mais poder regional, menos Estado e, sobretudo, com interesses mais privados e ligados às empresas. Do lado local, ainda dentro do individual, o projeto é liberal, muito fechado para dentro, nacionalista, de alguma forma, concentração no poder local, menos Estados, sem Europa e com uma dinâmica muito baseada nos interesses das elites locais. E temos um quarto que, no fundo, local e de interesse comum, que é um projeto coletivo fechado, cooperativismo, poder local e regional, menos Estado, baseado sobre comunidades geográficas, ou seja, a proximidade é que une as pessoas. Nós tivemos algumas sessões, não sei se alguns daqui estiveram eventualmente nas múltiplas sessões que nós organizámos ao longo deste projeto. Estas aqui tipicamente são aquelas que nós organizámos para discutir os cenários. E que os nossos stakeholders também colocaram logo assim um label em cima, assim, a utopia. Aqui a utopia, eles estavam assim às vezes na dúvida se era utopia não vai acontecer ou se era mais utopia gostaríamos muito que acontecesse. Ou seja, ali a utopia às vezes em sessões diferentes tinha tonalidades diferentes. A parte, em relação aos outros havia mais unanimidade, ou seja, uma grande segregação quando estamos a tratar do individual sobre a escala global, também uma grande dicotomia social que poderia ocorrer. O local individual, chamaram de retrocesso, foi uma palavra recorrente em múltiplas sessões, ou seja, aquela visão fechada de olhar para dentro, de autossuficiência, não pareceu um movimento para a frente, mas um movimento para trás. E depois aquele outro que no fundo tinha a ver com a identidade local e que no fundo, esta designação foi muito utilizada. O que nós fizemos para fazer os cenários foi pegámos aquelas ideias, fizemos montagens, uma colagem fotográfica em que tínhamos várias ideias e depois, para tornar isto mais interativo, colocámos uma grelha em cima de cada painel, isto eram uns painéis grandes, uma grelha em cima de cada painel e cortámos cada ideia dentro de um quadrado, ou seja, o que se podia fazer a seguir, porque eram autocolantes, podia-se tirar uma peça de um cenário e isso possibilitou uma discussão em torno da construção de um cenário desejável para aquela comunidade, ou seja, eram-nos dados 4 cenários, estes 4 cenários, e a seguir criava-se uma coisa, isto no fundo, este aqui depois vou mostrar a seguir, mas é para a Anunciada, para a Nossa Senhora da Anunciada em Setúbal, e depois criava-se, ou seja, tinham estas peças, e a partir daí cada um tirava, ou seja, iam tirando, iam discutindo como é que construíam a partir destas peças um cenário novo. Ficando na Anunciada, este é o cenário que foi construído, ou seja, as peças que foram tiradas dos vários cenários, e quando nós olhamos para a agricultura e qual é que eram as peças relacionadas com a agricultura que foram pescadas dos diferentes cenários ou que eles próprios criaram no momento, ou seja, aquelas ali que têm assim uma abelha desenhada, essas aí são peças que eles não encontravam nos outros cenários, não lá estavam, mas que eram importantes e por isso desenhavam-se na hora e colocavam-se em cima. Aqui neste cenário desejável para a Anunciada, a agricultura não tem uma função muito importante, um papel muito importante no futuro, estão mais ligados à água, ao mar, à natureza, à indústria, ligada também ao mar, uma economia do mar mais do que a agricultura. Falam em agricultura biológica, como veem, criaram aquele quadradinho especificamente para falarem da apicultura e da agricultura biológica e dos mercados locais, ou seja, mercados urbanos onde possa haver essa comercialização. Completamente diferente em Sarilhos Grandes, Montijo. Aqui o futuro desta gente passa pela agricultura e passa da agricultura por múltiplas maneiras, ou seja, por um lado uma fileira mais industrial com agricultura industrial biológica
investigação, internacionalização, centros de investigação, energia, geração de energia a partir da agricultura. E depois uma outra que tem mais a ver com uma escala mais pequena, que tem a ver com demonstração, educação, dos mais jovens para estas áreas, e também mais ligado ao turismo rural, ou seja, no fundo, aqui múltiplos caminhos que a agricultura faz neste cenário. No Poceirão, onde poderíamos esperar que pudesse haver mais presença da agricultura, no fundo foi uma sessão que se distinguiu por ser muito conservadora. Ou seja, não houve a perspectiva do que era o caminho da agricultura do futuro, basicamente é aquilo que funcionou no passado e que está a funcionar bem agora. Ou seja, esta foi muito discurso, no fundo, uma continuidade daquilo que existe, uma continuidade daquilo que são as estruturas da política agrícola, no fundo um caminho muito produtivista nessa acessão. Via Longa, Vila Franca de Xira, aqui estamos no fundo naquele cluster que é já mais urbano, e aqui pronto, há uma agricultura na várzea, pequena, biológica, da população local, para a população local. Não se vê propriamente que o desenvolvimento económico de Via Longa passe pela agricultura. E o mesmo é Angualde. Angualde, então, está completamente ausente. Isto era um cluster que se formou em torno da acessibilidade, dos caminhos de ferro e no fundo que ali existiam, e aí a agricultura não faz parte deste cenário, mas obviamente que os produtos agrícolas o fazem, não é? E por isso o que eles querem, o que eles queriam, e as menções que houve nestas sessões da agricultura tiveram a ver com, e aqui que o Presidente referiu no início, tem a ver com mercados agrícolas, uma maior presença de mercados agrícolas, uma maior proximidade com a produção agrícola, não naquela freguesia, mas noutras freguesias, uma maior acessibilidade, haver transportes públicos, haver maiores fluxos e cadeias mais curtas de abastecimento. Ou seja, para os 5, e resumindo, para os 5 clusters nós temos no fundo diferentes visões do que é a agricultura. E assim, resumindo, podíamos chamar, por exemplo, aquela que é do cluster amarelo, que era aquela que nós vimos na sessão de Sarilhos Grandes, que é uma aspiração de uma agricultura moderna, biotecnológica, ou seja, como referimos, no fundo, quais é que eram as aspirações deles face à agricultura, também os aspectos da agricultura mais pequena, mais para a população local, mais para as camadas mais jovens, mas sobretudo também esta dimensão isto é biotecnológica, não é a palavra certa, é biológica e tecnológica, assim seria mais correto. E depois, o Poceirão, como vos disse, com uma agricultura convencional, estamos muito bem, queremos continuar em grande. Na tipologia roxa, que foi aquela que nós tínhamos anunciada, agriculturas de nicho, pequenas agriculturas, explorar diferentes tipos de produtos, muito ligada também às áreas protegidas, certificações, etc. E depois a agricultura urbana em Via Longa, em todas as tipologias azuis, e mercados de agricultura de proximidade nas tipologias castanhas. O que é que isto nos diz? Ou seja, nós que de alguma forma estamos ligados ao planeamento e tentamos intervir, o que é que isto nos diz? Ou seja, quem é que responde a isto e quem é que pode responder a cada uma destas questões? Se olharmos, por exemplo, para o primeiro cluster, ou seja, são muito ligadas às áreas industriais, é preciso pensar onde é que vão se localizar, é preciso pensar em acesso, porque eles têm que sair de lá com os produtos, tem que se pensar em logística, tem que se pensar em polos tecnológicos, porque no fundo há a ideia de criar desenvolvimento e investigação nesses domínios e o marketing dessas áreas, mas isso também implica gerir conflitos de usos, porque no fundo estamos numa área que também tem muitas áreas urbanas e que a pressão no fundo sobre as áreas urbanas tenderá a aumentar neste cenário que eles desenharam, pela necessidade também de novas pessoas que irão mover para aquelas áreas. No caso do Poceirão, aí a questão fundamental para eles é
a proteção do solo agrícola, e também o protecionismo da produção agrícola naquilo que é a origem da política agrícola comum e que eles acham muito bem que ela deve ser aprofundada nesse domínio. Quando olhamos para as agriculturas de nicho, aí os desafios que se colocam é como é que nós integramos usos rurais ou rústicos e os urbanos em áreas protegidas, ou seja, como é que se consegue fazer aquela linha que não, por um lado, não comprometer os valores que lá estão, mas por outro lado também beneficiar daquilo que podem ser processos de certificação no contexto do Business and Biodiversity, por exemplo, ou no contexto do turismo de natureza. A agricultura urbana, volta-se a questão a colocar da proteção dos solos agrícolas em áreas urbanas, que não é propriamente uma visão que o Ministério da Agricultura partilha, e a infraestruturação que é necessária também para a comercialização desses produtos, ou seja, a agricultura urbana é de urbanos para urbanos, mas onde é que eles se encontram, não é? Como é que eu sei a quem é que compro e como é que eu sei o que é que compro? Quer dizer, é preciso pensarmos em alguma estrutura também de certificação de alguma forma desses produtos ou não, ou como é que essa gestão se faz. E aqueles que só querem os mercados agrícolas, no fundo, precisam de uma abordagem supramunicipal, ou seja, isso pelo município não é suficiente, e pensar também em infraestruturas de acesso e transporte. Ou seja, por um lado, e nós ficamos contentes quando chegamos a estes resultados, no fundo mostra também que de facto existem diferentes visões do futuro para aquilo que foi aquelas áreas que nós definimos, ou seja, a população que lá estava conseguia identificar futuros diferentes. Contudo, a concretização destas visões que nós temos aqui para a agricultura depende de múltiplas escalas, como vimos, e depende de múltiplos setores e da articulação entre múltiplos setores. Achamos, por exemplo, que o que nós precisávamos para conseguir abordar a agricultura neste contexto era vermos livre daquela dicotomia rural-urbana e, se calhar, criar uma nova classe de espaço que conseguisse dar resposta àquilo que, quer dizer, nem todo o território do país é o Alentejo, não temos sempre áreas agrícolas com um povoamento claramente definido no meio, há várias outras geometrias, com outras identidades, à qual precisamos de atender, se calhar temos que repensar também se a legislação e o carimbo e a forma em que nós tentamos encaixar esses vários territórios serve a todos. Um exemplo, por exemplo, pode ser, que tem vindo a ser praticado em alguns concelhos, nomeadamente o exemplo de Sintra, tem sido apontado para modelos de perequação à escala municipal, ou seja, onde se transferem direitos de urbanização de umas áreas para outras áreas do concelho para poder, no fundo, criar uma maior consistência. E também exige que o setor agrícola olhe para o urbano e para as áreas periurbanas de uma maneira completamente diferente. Ou seja, não deixar que a RAN exista dentro do espaço urbano compromete logo à partida tudo aquilo que é, compromete não a existência, mas compromete a olhar de uma forma estruturada e regulamentada para aquilo que são as áreas de produção agrícola dentro das cidades e dentro dos espaços periurbanos. Portanto, isto no que diz respeito à delimitação da própria reserva agrícola e à integração no solo urbano. E também se tem que rever, ou seja, se pensarmos na agricultura e estamos numa fase, num novo período de negociação do próximo quadro de apoio, se calhar também rever as estruturas de apoio, se calhar assim, os agricultores urbanos, há agricultores urbanos, são agricultores quando estão no espaço urbano, qual é o regime legal de quem faz uma horta aqui no espaço urbano? Ou seja, temos de rever o que é o estatuto dessa população e pensar também como é que nós regulamos as redes de abastecimento dos produtos que se produzem para a distribuição e a Isabel vai falar a seguir também nas cadeias mais curtas que também nós queremos ver fomentadas. Muito obrigada.